Boa tarde, guerreiros, salve, salve a todos os alunos, aqueles que nos acompanham no curso online da Bravo Concurso. Queria pedir a você ainda que não se inscreveu, inscreva aí no canal do YouTube, dá um link aí, inscrevam, assinale o sininho de notificações, recebam nossas notificações para assistir às aulas, tanto aula de português, de informática, de direito penal, processual, de constitucional. Enfim, não perca essa oportunidade. A Bravo não deixaria ninguém desassistido, principalmente dos nossos alunos. E mais uma vez aqui, nossos estudos bravos. Hoje vamos falar de um assunto fundamental em provas de concursos públicos, que é concordância verbal. Fiz uma live esses dias, há pouco, falando um pouco sobre concordância, a pedido de alguns seguidores lá do nosso Instagram, Português com Graça, e só que é um assunto relativamente extenso. Falei de pontos mais cobrados. Hoje na aula não tentaremos abordar tudo aquilo que entendemos que é necessário para você, aluno bravo, para você, candidato, para você, futuro servidor público, conseguir êxito na sua jornada. Então, concordância verbal. Regra geral de concordância verbal: o verbo tem que concordar com o sujeito a que ele se refere. É a combinação verbal que estabelece o sujeito com o verbo. Basicamente isso. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito a que se refere. A gente sabe quem é o sujeito. Se você ainda não estudou termos essenciais de oração, o sujeito é aquele que se refere, é quem o verbo se refere. Existem vários tipos de sujeito, por isso que temos que estudar concordância verbal: sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, desinencial, oração sem sujeito, sujeito oracional. Também todos esses verbos, a importância de sabê-los tem tudo a ver com a concordância verbal. Mas vamos lá, devagar também é pressa, e vamos chegar a algumas curiosidades que são bem pertinentes nas provas de concursos públicos. A primeira, expressões partitivas. Expressões partitivas constituídas, seguidas de um determinante. Olha, o que é uma expressão partitiva? A maioria de, grande parte de, e esse determinante sempre vai estar seguido da preposição de. Você pode colocar aí, determinante seguido da preposição de, das, dos. Das, dos é de mais as, dos, de mais os. Então, expressão partitiva mais determinante vai concordar com um ou outro. A maioria das pessoas viajou. A maioria das pessoas viajaram. E por que isso, professor? Porque a maioria das pessoas viajou. É uma concordância lógica. E a maioria das pessoas viajaram. Já que tem um determinante, pode ser viajou ou viajaram. Então é facultativo? Sim, é facultativo. Cuidado só com pegadinha de banca, que bota a maioria da população votou no presidente eleito. Ora, a maioria é singular, a população também é singular. Então a maioria da população só votou. Não pode botar no plural, porque a concordância, tanto lógica quanto atrativa, elas são no singular, estão no singular. Lembrando, guerreiros, a maioria da população, o único núcleo do sujeito é maioria, por isso que aceita essa concordância. Só que pode ser núcleo de termos sintáticos, de sintagma nominal, é um substantivo. E da população, adjunto adnominal. Como adjunto adnominal de companhia, aceita-se a concordância lógica e a concordância atrativa. Cuidado também nos casos de sujeitos constituídos por substantivos coletivos. Substantivos coletivos. O bando voou. Ora, a gente sabe que é um bando de aves, mas o bando voou. Se não vier determinado, fica no singular. Por mais que passe a ideia de coletividade, já que é um substantivo coletivo, mas um bando voou. Já se vier um bando de aves, voou
aves voou ou voaram. Um bando de aves voou ou voaram. É a mesma ideia da expressão partitiva, ou a concordância lógica ou a concordância atrativa, quando o verbo vem posposto ao sujeito. Então, um bando de aves voou ou voaram. O bando voou. A maioria das pessoas votou ou votaram. Agora, a maioria da população só votou, viu? Não caia nessa não. E também, isso já vai praticamente algumas páginas da gramática, também expressões numéricas. Gente, basicamente, português não entende de matemática, gramática não entende de matemática. Então, basicamente, vai concordar com o número. E para o português, o que vale é o número após a vírgula. Se eu tenho 0,9, singular. Se eu tenho 1,0, singular. Se eu tenho 1,9, singular. Se eu tenho 1,999999999, singular, filho. Agora, passou de 2 passou de 1 após a vírgula, plural. Simples assim. E aí a expressão partitiva com o número, você fará a mesma coisa. 1% dos aposentados compareceu ou compareceram ao INSS. 1% dos aposentados compareceu. Antes, até 1,999, singular, compareceu, aposentados, plural, ou compareceram. Cabe as duas concordâncias. 1% dos aposentados apareceu ou apareceram. 1% dos produtos apresentou ou apresentaram defeitos. Tanto faz, porque está concordando fazendo a concordância ou lógica ou atrativa. A concordância lógica com 1% e a concordância atrativa com dos produtos. Cuidado com a maldade. Se colocar um determinante, seja um artigo, seja um pronome, seja um outro numeral mais difícil, mas seja um artigo, um pronome, até um adjetivo, você vai concordar só com o número. Neste 1% dos produtos, apresentou, não cabe mais apresentar. Você colocou um determinante na expressão numérica, só vai concordar com a expressão numérica. Nesses 2,2% dos produtos, só cabe apresentaram, porque além de tudo, os 2,22% é mais de 1, então sempre no plural, cuidado com isso. Olha essas questõezinhas que a gente sempre coloca lá no nosso Instagram, para estimular o aluno a entender o que pode vir cair na prova, que as bancas tentam fazer. A maioria da população acredita em Deus. Ora, a maioria da população acredita ou ambas as alternativas são possíveis? A maioria é uma expressão partitiva. A maioria é uma expressão partitiva, mais um determinante da população. Determinante, a gente não aprendeu o que é o termo que se refere à expressão de partitiva, e sempre vem acompanhado da preposição de, pode ser de, da, das, dos, dó, mas só que tanto maioria quanto população, os dois são singulares. Ora, a maioria acredita em Deus, população acredita em Deus, então só cabe uma alternativa. A maioria acredita em Deus, não cabem as duas formas, porque nem a expressão partitiva, nem a atrativa está no plural. Então para que usar plural? Ah, mas é o conjunto. Não pense assim. Concordância verbal ou concorda com a lógica, com a concordância lógica, ou com a atrativa. Neste 1% dos testes, o surto deu negativo, positivo, né? Vamos pensar positivo, só 1%. Neste 1% dos testes, expressão numérica mais determinante dos testes, D mais Os, D mais As, dos testes determinantes,
Só que a expressão numérica, ela veio acompanhada de um determinante, um pronome, neste 1%. Então, só pode ser comprova o surto no país. Então, cuidado com essas particularidades, com essas peculiaridades. As bancas gostam, as bancas não têm pai nem mãe, né? As bancas caem muito em cima desse tipo de particularidade. Ninguém vai colocar, a banca não vai colocar o bando de galinha voou ou voaram. Não. O bando voou ou voaram. Tudo bem. O bando de galinha voou ou voaram. A maioria da população, é isso que a banca vai cobrar. Votou. Não pode ser votado. Por mais que dê uma ideia de coletividade, o bando voou, viu? Se tiver só o bando, só o substantivo coletivo. Até porque é sujeito simples. Quem foi que voou? O bando. O bando é o núcleo do sujeito. Substantivo constituído por nomes próprios que só se usam no plural. Alpes fica na Europa. Ora, os Alpes ficam na Europa. Então, nomes constituídos que usam-se normalmente no plural, o bizu é concordar com o determinante, normalmente o artigo. Os Estados Unidos dominam o mundo. Os Estados Unidos dominam o mundo. Minas Gerais produz leite. As Minas Gerais produzem leite. Então, cuidado. Se tiver um nome que só se usa no plural, o bizu olhar para o determinante, normalmente para o artigo, e concorda com o artigo a que se refere. Curiosidade, em obras literárias, isso pode ir para o singular ou para o plural, diferente de topônimos. Topônimos é tudo aquilo que a gente fala de lugares, Estados Unidos, Minas Gerais, os Alpes, mas em obras literárias, como, deixe-me ver, Lusíadas, eu posso deixar tanto no singular quanto no plural, referendo, fazendo uma silepse do livro. Os Lusíadas conta a história do povo português, o livro. Os Lusíadas contam a história do povo português. Até também obras literárias referentes a filmes, viu? Tem aqui uma frase bem bacana. Velozes e Furiosos é um filme. Velozes e Furiosos marcou os filmes sobre carros. Então, cuidado. Em obras literárias, eu tenho essa dupla opção de deixar no singular ou no plural. De fazer tanto não é a lógica, mas é a concordância silépsica, aquela concordância que está imbuído o nome da obra, que é o filme, o livro, o documento. Todas essas obras literárias, as poesias, todas essas obras literárias, elas têm essa dupla possibilidade de concordância. Então, ficar atento a isso. Sujeito composto por pronomes constituídos de indefinidos em plural, mas pronomes pessoal, nós e vós. Olha aí, gente. Pronomes indefinidos, na verdade, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos, que podem ser tanto indefinidos quanto interrogativos. Mas os pronomes pessoais, no caso reto, nós e vós, eu e você, pode tanto concordar com os pronomes indefinidos como os pronomes pessoais. Vejam só como é fácil. Alguns, olha o pronome indefinido. De nós, olha o pronome indefinido. Farão, concordando com o pronome indefinido. O trabalho, ok. Alguns de nós faremos o trabalho, concordando com o pronome pessoal. Isso é basilar, isso sempre está em prova. Mas o que a banca faz? A banca deixa essa curiosidade, você vai anotar aí. Se o pronome definido ou interrogativo tiver no singular, só cabe a concordância no singular. Não cabe a concordância no pronome reto. Mais uma vez, se o pronome definido tiver no singular,
só cabe o verbo no singular. No singular. A gente sabe, nenhum de nós, pronome definido, pronome pessoal. Eu não posso colocar sabem ou sabemos. É só sabe, concordando com nenhum. Essa é a grande curiosidade. Qual de vós, eu não posso escrever sereis premiado. Qual de vós será premiado? Agora, se fosse quais de vós serão ou quais de vós sereis. Então, cuidado com essa pegadinha. Não se deixem pegar. Olha que questãozinha legal também lá do nosso Instagram. Alguns de nós, espaço, imunidade ao vírus. Aqui tem, sem acento, tem, com acento circunflexo, né? E temos. Marque a alternativa incorreta. Alguns, pronome definido. Nós, pronome pessoal. Normal, meu filho. Aí é que ele está usando um pouco de concordância e um pouco de acentuação gráfica. Vem cá. Alguns, eu posso concordar com alguns. Alguns de nós, terceira pessoa do plural, do verbo ter, tem. Esse acento circunflexo é para sinalizar que está no plural. Alguns de nós têm. Eu não posso usar tem sem acento. Mas também eu posso escrever, alguns de nós temos, concordando com o pronome pessoal nós. Então, cuidado com esse tipo de questão. Sempre está em prova. Algumas bancas adoram esse tipo de questão de concordância, gente. Na maioria das provas, na grande maioria das provas, sempre haverá uma ou duas questões. Se não diretamente, mas voltada à concordância verbal. Então, é importante demais esse assunto. Não é um assunto curto, não é um assunto um pouco extenso, mas necessário para que a gente ganhe mais uma questão e suba mais um degrau à nossa aprovação. Sujeitos constituídos pelo pronome relativo que, esse você já ouviu muito. Gente, vou matar os dois numa tacada só. Sujeito simples constituído pelo pronome relativo que e pelo pronome relativo quem. Primeiro, lembrando que é um pronome relativo. O pronome relativo é aquele que remete, é remissivo, um termo que já foi dito. Pronome relativo que só concorda com o anterior. Só concorda com o anterior. Fui eu que escrevi. Fomos nós que avaliamos. Só concorda com o anterior. Já o quem não. O quem é diferentão em tudo. A gente já viu até nas aulas de pronomes relativos. O quem concorda com o anterior, assim como o que, mas também concorda com ele mesmo. E quem é ele mesmo? É a terceira pessoa. É a terceira pessoa do singular, viu? Olha só. Fui eu quem escrevi, concordando com eu, assim como o que, ou fui eu quem escreveu, concordando com o próprio quem. Então, o que concorda com o anterior e o quem concorda com o anterior e com ele mesmo. As duas concordâncias são possíveis e são corretas. Fomos nós quem avaliamos, concordando com nós. Fomos nós quem avaliou, concordando com quem. Então não tem como errar isso. Apareceu concordância verbal com os pronomes relativos que e quem. O que concorda só com o anterior é o cara mais humilde, diz não, correto é o anterior. O quem não. Quem é o exibicionista? Diz não, concorda com o anterior, mas também comigo, senão eu não aceito a história. Então está aqui. Que concorda com o anterior e quem com o anterior e com ele mesmo. Cuidado com isso. Isso aqui não dá para errar. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. Pronomes de tratamento. Gente, o maior bizu de pronome de tratamento, a gente só usa pronome de tratamento em linguagens formais. Por isso que crase, nada disso vai caber em pronome de tratamento. Nunca. Porque é uma linguagem formal. E crase é o que? Crase é fusão de artigo mais preposição, normalmente.
Então eu não posso usar um artigo da familiaridade a pronome de tratamento. Outra coisa, pronome de tratamento sempre na terceira pessoa, seja do singular ou do plural, a depender de como o pronome esteja flexionado. Outra, pronome de tratamento, meu filho, segue, se é na terceira pessoa, todos os outros termos ficam na terceira pessoa. Eu não posso dizer, quero dizer a você que te amo. Não, quero dizer a você que a amo. Eu não posso usar o ti e você. Eu não posso usar a terceira e segunda. Eu não posso fazer isso. E pronome de tratamento é isso. Vossa Excelência trouxe o documento. A gente quer achar e pensa que está falando correto, porque vê o vossa. Vossa Excelência trouxeste. Não. Vossa Excelência trouxe o documento. Se fosse Vossa Excelência trouxe o seu documento, não. Vossa Excelência trouxe o teu documento. T puxa T. Olha só. T puxa T. Para concordância verbal de pronome de tratamento. Vossa Senhoria está ciente de suas obrigações. Vossa Senhoria está ciente de suas obrigações. Preciso dizer a você, olha só, você, terceira pessoa, que te amo, segunda pessoa, não pode. Preciso dizer a você que a amo. Preciso dizer a você que a amo. Tem que concordar. Não só o verbo, mas todos os termos a que ele se refere. Sujeitos unidos por ou. Gente, sujeitos unidos por ou. Eu estou dando um pouquinho de celeridade à aula, até porque são muitos assuntos, eu vou ter que dividir essa aula em duas partes, mas eu quero que você, já que temos esse recurso de videoaulas, que você, qualquer dúvida, repita, reveja a aula, além de dar o link lá, de dar uma sugestão e se inscrever no canal lá, né? Bravos Cursos Preparatórios. Sujeitos unidos por ou, plural, teatro ou cinema eram as opções de lazer. Gente, quando tiver um ou que for inclusivo, ou seja, ou eu iria para o teatro, ou eu vou para o teatro, não exclusão, iria para o teatro e também iria para o cinema. Eram as opções de lazer. Paraíba ou Ceará são estados extremamente maravilhosos de se residir. Um e o outro. Então eu não estou excluindo, eu estou incluindo. Se é inclusão, é plural. Se é exclusão, é singular. Quando eu não tenho, olha, Maria João vencerá. Agora nem sei, não sabemos se vai ter política, né? Mas vamos lá. Maria ou João vencerá a candidatura a prefeito. Eu não tenho como Maria ou João vencer. Ou um ou outro. Flamengo ou Liverpool, nem lembrar disso, mas que as pessoas adoram lembrar do mal do Flamengo, alguns, só os antes. Flamengo ou Liverpool será campeão. Não tem como um ou outro, os dois serem campeões. Então, se é exclusão, singular. Se é inclusão, plural. É assim que você tem que pensar. Sujeitos ligados com. Gente, já peguei muito aluninho falando, quando tiver entre vírgulas, adjunto adverbial, de companhia, é verdade, mas a banca não vai dar esse mole todo. Preste atenção, vai acontecer isso. A professora com os alunos decidiram a data da prova. Já que o verbo está no plural, está correto, a frase está explicando que a professora com os alunos, todos eles decidiram a data da prova. Agora também se pode escrever e sem vírgula, está correto. A professora com os alunos decidiu. Aí eu estou dando ênfase de quem realmente decidiu a data da prova, a professora. Claro que poderia vir assim,
Claro, adjunto adverbial deslocado, de média extensão, a gente deve colocar vírgula. E aí, só que facilita muito nossa vida. Aqui não é obrigatória a vírgula. Então pode vir. A professora com os alunos decidiu a data da prova. A professora com os alunos, adjunto adverbial de companhia. Decidiu, está concordando só com a professora, está dando ênfase de quem realmente decidiu a data da prova, que foi a professora. Sujeito simples constituído de um dos que, uma das que. Gente, é facultativo, singular ou plural. João foi um dos alunos que faltaram. Foi um dos. Dá uma ideia de imprecisão. Como dá uma ideia de imprecisão, eu posso deixar no singular ou no plural. Anne é uma das que ficou ou ficaram de cativo. Então, os que, uma das que, singular ou plural, filho. É uma imprecisão. Como eu não sei se só foi um ou foi mais de um, eu posso deixar no singular ou no plural. As duas maneiras estão corretas. Cuidado só, e vocês anotem essa particularidade. Nenhum acompanhado de dos das, cada um de dos das, após resumtivos, tudo no singular, na terceira pessoa do singular, tudo no singular. Então, nenhum dos alunos obedeceu ao professor. Cada um de nós tem. Manga, banana, uva, maçã, nada mapava. Então, cada um de, e o aposto resolutivo sempre, anotem no coração, sempre no singular. Não, mas aqui é exceção, não há exceção, meu filho. Sempre no singular. Cada um de, e o aposto resumitivo, que é aquele os políticos, os policiais, os manifestantes, todos estavam na esplanada. Não estavam. Então, aposto resumitivo, cada um, nenhum de, singular sempre. Não caiam nisso. Anote isso no coração, gente. Isso salva vidas. Silêncio de pessoa, vou deixar para falar na segunda parte da aula. Concordância com o sujeito composto, aquele que possui mais de 2 núcleos, e o verbo concordará em pessoa e em número com os núcleos. Gente, eu sempre gosto de remeter a alguns conceitos basilares anteriores que você não pode deixar de ter. Só quem faz o núcleo, só quem faz o papel do núcleo de um sintagma, de um termo sintático, é o substantivo, ou qualquer palavra de valor no substantivo. Olha como é fácil. A menina e o menino saíram. Sair é de verbo intransitivo. Não tem complemento, não precisa de complemento, não precisa de complemento não é verdade. Não tem OD, nem tem OI, então é intransitivo. A menina e o menino saíram. Quem foi que saiu? A menina e o menino. Você vai olhar quem é ou quem são os substantivos. Menina e menino. Menina e menino. Saíram. Tanto tem um núcleo como o outro. A menina e o menino saíram. Um núcleo, 2 núcleos. Sujeito composto. Por isso que o verbo é saíram. Artigo aqui, adjunto adnominal. O aqui, adjunto adnominal. O I aqui, conjunção. Gente, conjunção não liga só orações. Conjunções usam termos de mesmo valor sintático. Estamos falando de 2 núcleos. Então, conjunção também serve para isso, meu filho. Conjunção a gente só encontra em período composto, não, viu? Tira isso da cabeça. Está aqui uma conjunção. Ah, essa é a preposição. Não, não é. Isso aqui é uma conjunção, isso aqui está ligando 2 termos de mesmo valor sintático. E assim vai. Joia, as joias e os dólares desapareceram. Os núcleos são joias e dólares. Desapareceram. Isso é saber o que é sujeito composto. E o demais segue a regra. Adjunto adnominal, porque ad
junto ao nome. E esse I aqui só está ligando os núcleos. É só uma ligação, não tem função sintática. Interjeição, conjunção e preposição não há função sintática. Particularidades. Agora que a gente tem que ter as particularidades, aqui que realmente a banca cobra. Em regra geral é assim, sujeito composto, o verbo vai para o plural, concorda com um grupo. Sujeito composto vai para o plural. Particularidades. Sujeito composto, quando tiver primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, pessoa é assim. Primeira pessoa tem primazia. Primeira pessoa manda em tudo. Primeira pessoa é que dá as ordens. Então, se tiver primeira pessoa mais segunda pessoa, é a primeira pessoa do plural. Ou seja, preste atenção. Eu e tu fomos estudar. Olha, eu e tu fomos. A primeira pessoa do plural, porque a primeira pessoa tem primazia. E se eu colocar eu, tu e ele, continua fomos estudar. Então, a primeira pessoa tem primazia. Ana e eu fomos. Ela e eu, já que eu tenho primeira pessoa, estou aí, é nós, sempre. Tu e eu, nós viajaremos. Ele, tu e eu, nós seremos amigos para sempre. Agora, tu e ele, segunda e terceira, são equivalentes. Tanto faz a concordância, meu filho. Tu e ele sereis, concordando com tu, eles são equivalentes, mas eu também posso, tu e ele serão, concordando com ele, agora fazendo parte com eles. Então, cuidado, eu tenho primazia, vai sempre ser nós. Apareceu todas as pessoas e dentre elas eu, será nós. Tu e ele, segunda e terceira, é equivalente, pode ser nós e vós. Tu e ele sereis, ou tu e ele serão. Gente, vamos ao intervalo agora, nosso corpo técnico aí já está pedindo. Um abraço a todos, daqui a pouco continuaremos e vamos juntos vencer essa guerra. Força, guerreiro, valeu, um abraço. Salve, guerreiros, e voltamos aí à nossa concordância verbal, e mais uma vez, não me custa nada lembrar você de que acesse o canal no YouTube, já que você está vendo, você está acessando, mas indique a um colega, fale do nosso trabalho, do português, cursos preparatórios, nossas aulas online, se você está gostando da aula, se você gosta da aula do direito, se você gosta da aula da informática, então ajude a divulgar o nosso trabalho. Estamos fazendo isso aqui em prol do aluno que está em casa, aquele que está estamos todos nesse isolamento físico, né? Já que o social, temos essas inúmeras redes sociais, e enfim, essa tecnologia que nos ajuda a interagir um com o outro, mas ajude-nos a divulgar o nosso trabalho, o canal no YouTube, Curso Bravo, cursos preparatórios. Dá um link lá, marca alguém, convida, diz que vale a pena fazer parte, é totalmente gratuito as aulas e queremos expandir o conhecimento, queremos que você também chegue lá. E que você um dia venha conhecer nossa estrutura física aqui, nossas aulas presenciais, que se Deus assim permitir, logo mais retornarão à normalidade. Mas vamos lá. Sujeito composto, quando o sujeito composto estiver posposto ao verbo, o que vai acontecer? Ou vai para o singular, ou vai para o plural. Vejam só, chegou ou chegaram o presidente e seus ministros. Eu posso escrever, chegou o presidente e os seus ministros, ou chegaram o presidente e seus ministros. Alguns gramáticos aceitam a ideia de que, se eu deixar no singular, eu estou reforçando, eu estou enfatizando o primeiro termo, que é o presidente. O presidente chegou, o presidente e os seus ministros. O bizu, se esse primeiro termo vier no plural, obrigatoriamente o verbo tem que ficar no plural. Cuidado com essa pegadinha. Todas as manhãs
aparecem aqui no meu quintal alguns pombos e uma sabiá. Vem cá, o primeiro termo está no plural, então tem que ser aparecem no meu quintal alguns pombos e uma sabiá. Então, regra geral, singular ou plural. Ou concorda com o mais próximo ou com o conjunto. A regra é essa. Mas se o mais próximo tiver no plural, é claro que o verbo tem que ficar no plural, obrigatoriamente. Sujeito constituído por sinônimos, ou palavras sinônimas, sinonímia, ou gradação. Olha o bizu aqui. Amor e paixão move ou move o mundo. Correto. Eu posso concordar com o mais próximo, eu posso concordar com amor e paixão como sinônimos, move, mas eu posso levar para o plural, movem o mundo. Bizu, caiu já na SESP, essa é uma questão bem parecida com essa. Se eu deixar no singular, move o mundo, amor e paixão, eu estou afirmando que as palavras amor e paixão são palavras sinônimas. Então move. Se eu levar para o plural, perde a sinonímia. Amor e paixão movem o mundo. Não é um termo mais sinônimo. Cuidado com essa curiosidade. Então, quando mudo a concordância verbal, não há erro gramatical. Há mudança semântica. A mudança semântica. Sociedade e povo. Ora, são sinônimos? São. Então o verbo fica no singular. Agora, se eu quiser escrever para deixar de ter a ideia de sinonímia, eu levo o plural. Sociedade e o povo unem para construir uma nação mais justa. Então, cuidado com essa particularidade. Se trocar o singular do plural, há erro gramatical? Não há. Há mudança semântica. Deixa de ser sinônimo. Quebra a sinonímia. E assim também na gradação. Despertador, banho e café ajudam ou ajudam a acordar. Não são palavras acumulativas. Despertador, banho e café ajuda a acordar. Isso eu estou afirmando na semântica que são termos acumulativos. Despertador, banho e café ajuda a acordar. Agora, quando eu levo para o plural, que gramaticalmente também está correto, mas semanticamente muda a ideia que era passada. Agora não tem mais a ver, não é mais um conjunto de atributos. São palavras soltas. Estou dizendo que o despertador, eu estou dizendo que o café, eu estou dizendo que um banho, todos esses ajudam a despertar. Então, cuidado com isso, cuidado. Há mudança gramatical, há erro gramatical? Não. Há mudança semântica? Sim. Há mudança semântica? Sim, viu? Nesse tipo de questão. Olha essa da SESC. Tinha lá, medir, piriri pororó, no texto também do mundo, o aluno já se aterroriza quando vê o tamanho da questão, mas era exatamente isso. E avaliar não é tarefa fácil. Aí a SESC lá perguntou mais ou menos isso. Levando para o plural o verbo, eu tenho ainda palavras como sinônimos? Não. Mas não há erro gramatical. Eu poderia escrever, é isso que ela queria saber. Medir e avaliar não são tarefas fáceis. Posso. Não são. Mas se eu colocar o são, não são, eu estou dizendo que medir e avaliar não são mais sinônimos. Essa era a questão. Então, se o verbo for para o plural, medir e avaliar deixa de ser sinônimo? Sim, deixam de ser sinônimos. Para a concordância verbal, sim. Para a semântica, é uma mudança, sim. Gramaticalmente, não há erro. Olha, gramaticalmente é assim. Sujeitos compostos por palavras sinônimas, singular ou plural. Sujeitos compostos por palavras, por expressões em gradação, singular ou plural. Mas, se eu levar ao plural a mudança semântica, sim, meu filho. Há mudança semântica. Acredite no tio aqui.
haverá mudança semântica. Deixa de ser sinônimos e deixa de ser gradação. Isso é bem legal que você aprenda, porque é uma coisa bem curiosa. Sujeito composto resumitivo por pronomes, a gente já viu isso. Sempre no singular, sempre. Aposto resumitivo sempre no singular. Sujeito composto com a ligação com, ligados por com. A concordância se faz com o primeiro núcleo. O pai com a mãe saiu ou saíram, com o primeiro faz, com o primeiro núcleo ou plural. O diretor com os atores resolveu ou resolveram. Cuidado. Se o termo iniciado com vier entre vírgulas, funcionará apenas como adjunto adverbial. Mais uma vez, não tem que estar entre vírgulas, não. É adjunto adverbial no máximo, de média extensão. Não tem obrigatoriedade de estar no meio da frase e estar vírgula, não. A banca pode já fez isso, viu? O professor com os alunos decidiu. Esse com aí só adjunto adverbial de companhia. Essa vírgula é facultativa. Então a banca não vai dar esse mole todo, não. Então você tem que saber pontuação também, né? Tem que saber. Essas vírgulas, elas não são obrigatórias. Não são obrigatórias. Se fosse de longa extensão, por onde ele estiver, só não no final, era obrigatório. Mas no início, no meio, de média extensão, não são obrigatórios. Então tem que ter cuidado com isso. E eu procuro. Sujeito composto por o ou, já vimos. Quando for inclusão, plural. Quando for exclusão, singular, filhinho. Quando for inclusão, singular. Sujeito compostos das expressões um ou outro, nenhum nem outro. Sempre singular. Também já vimos. Um ou outro aluno fará a prova. Nenhum nem outro aluno fará a prova. Um ou outro, nenhum nem outro fará a prova. Não é farão não, viu? Fará a prova. Sujeitos compostos por expressão um e outro. Agora sim, facultativo. Um e outro, decreto, trata da mesma questão. Um e outro. Como eu não sei, há essa imprecisão, singular ou plural. Um e outra aluna compareceu ou compareceram ao evento. Concordância com sujeito indeterminado. Olha, gente, isso cai demais. Sujeito indeterminado. Quando é que o sujeito vai estar indeterminado? Os casos de sujeitos indeterminados. Vamos relembrar. Verbo na terceira pessoa do plural. Quando o agente não é identificado, ou não quer ser identificado, ele existe, mas ele não quer. E principalmente nesse caso, verbo na terceira pessoa do singular, sempre com se índice de indeterminação do sujeito. Se índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, sujeito indeterminado, galera. Sujeito indeterminado. Vejam-se só. Precisa-se de moça. Quem precisa, precisa de alguma coisa. VTDI, de moças, objeto indireto. O se aqui, índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Ah, só tem verbo transitivo indireto? Não. É outro mito gramatical. O índice de indeterminação do sujeito pode aparecer em verbos transitivos indiretos, pode aparecer em verbos intransitivos, pode aparecer em verbos de ligação, só não vai aparecer em VTD. Só tem um caso aí da vida que vai aparecer em VTD. Só não vai aparecer em VTD, mas em verbos de ligação, verbos intransitivos e verbos transitivos indiretos. Acredita-se em marcianos. Vejam só. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Em marcianos. Esse se aqui, mais uma vez, é índice de indeterminação do sujeito. Acreditar, quem é o sujeito? Sujeito indeterminado, já que tem índice, sujeito indeterminado. Em marcianos, objeto indireto. Bizu, caiu impróprio.
para quem manja um pouquinho de análise sintática, se eu transformar isso aqui em um período composto, acredita-se que marcianos existam. Vejam só. Acredita nisso. Esse que aqui, conjunção integrante. Acredita aqui, muda totalmente, gente. Esse acredita muda a transitividade. É verbo transitivo direto. E se é VTD, isso aqui é OD. E se tem OD, se tem PA, não tem OD. Isso aqui é sujeito, viu? Isso aqui é sujeito. Então, acreditar, crer, quem acredita, acredita em, quem crê, crê em. No período simples, VTDI. Em períodos compostos, verbo transitivo direto. Muda a transitividade, viu? Não caia nessa pegadinha não, que é partícula passivadora. Então, e lá na frente, quem já sabe isso, oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva, cuidado. Agora, conserta-se panelas à pressão. Conserta-se, aí vou para aquela regrinha. Conserta-se o quê? Se tem resposta, esse se é PA. Já que quem conserta, conserta algo. VTD, meu filho. E se é VTD, isso aqui só tem PA. E se tem PA, não tem OD. Panela à pressão é o sujeito. É o sujeito. Então vai concordar com o sujeito. Não é panela? Então é conserta. Se fosse panelas, era consertam. Então, se for PA, vai concordar normalmente com o sujeito. Se for índice, sempre fica na terceira pessoa do singular. Sempre fica na terceira pessoa do singular. Esse foi aquele bizu, até que eu passei a aula passada, e serve para tantos outros assuntos. Então, você o tenha sempre aí na memória, que a concordância, você pega o verbo, mais a partícula se, faz a pergunta ao verbo, se tiver resposta, esse se é partícula passivadora. Se não tiver resposta, tiver que mudar a resposta, esse se aí vai ser índice. E se for se partícula, o verbo vai concordar com o sujeito. Se for se índice, o verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular. O verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular. Concordância da oração sem sujeito. Gente, quem é oração sem sujeito ou sujeito inexistente? O que a gente já viu? O verbo haver, no sentido de fera. Verbo haver, no sentido de fera, realizar, fazer, ocorrer, existir. Fazer, no sentido de fera, é um verbo impessoal. O verbo fazer, o verbo haver, no sentido de fera, o verbo fazer, no sentido de tempo cronológico ou clínica, o verbo ser, também é impessoal, no sentido de tipo cronológico ou clima, e os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Todos esses verbos são chamados de verbos impessoais. E os verbos impessoais, eles não têm sujeito, diferente do indeterminado. Os verbos impessoais não têm sujeito. Os verbos impessoais, haver no sentido de existir, ou fera mais completo, fazer no sentido de tempo transcorrido, clima, ser no sentido de tempo transcorrido também, todos esses verbos são impessoais. E sua impessoalidade passa para o auxiliar. Então temos que ter cuidado com isso. Verbos que exprimem o fenômeno da natureza. Nevou em várias cidades. Nevou, terceira pessoa, sempre fica no singular. Relampeou muitas vezes. Verbo fazer está. Está frio, está tarde, faz dias, faz muitos anos. O verbo haver. Havia muitos conhecidos na festa. Há 200 alunos no pátio. Não importa. Se o verbo for impessoal, sempre fica no singular.
porque é um exemplo de oração sem sujeito, sujeito inexistente. Olha que questãozinha legal. Espaço. De dar ao homem medicação para os seus males. Para preencher o verbo haver. Olha aí. Deve-se escrever: há de se dar ao homem medicações para os seus males, ou há de se dar ao homem medicações para os seus males? Gente, apareceu se aqui. E o verbo haver, então, é hão. Por que hão? Porque é uma locução. Hão de se dar. E a gente sabe que esse se é PA, porque anota isso no coração. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, mas ele tem transitividade, que é VTD. Então, o verbo haver tem complemento, tem objeto direto. Ele não tem sujeito no sentido de existir, mas ele é VTD. Então, hão de se dar ao homem medicações para os seus males. Medicações para os seus males, sujeito. Então, é hão de se dar. Aí é uma locução verbal. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha. Não caiam nisso. O verbo haver é impessoal. Sim, o é. Mas o verbo haver tem transitividade normal. E aqui um bisuzinho para vocês que gostam de bisus. Sobre os principais verbos auxiliares: civic, CIVCC, CEPD, chegar aí, voltar, começar, continuar, costumar, ser, estar, poder, beber, ter e haver. Esses são os principais, você tem que ir na memória. Esses são os principais verbos auxiliares. Deixe-me falar. Se esses verbos vierem acompanhados de um verbo impessoal, haver no sentido de existir, fazer no sentido cronológico, a impessoalidade pessoal contamina esses verbos. Então, deve nevar, não pode ser devem nevar, é deve. Poderá relampear, vai chover, deve estar. Poderá fazer, poderá, não é poderão não, ele tem que ficar também no singular. Há de haver, vai haver casos especiais. Aí você tem que ter cuidado. É o verbo parecer e o verbo costumar. Gente, olha só. O verbo parecer e o verbo costumar tem essa particularidade. Eles podem ser flexionados enquanto auxiliares. Estou falando do verbo parecer e costumar quanto auxiliares. Podem ser flexionado, claro, todo verbo auxiliar é flexionado, e também podem levar o seu principal a se flexionar. Olhem só, as meninas parecem sorrir para mim. Ok, as meninas parecem sorrir para mim. Verbo parecer. Aí como é que eu sei que esse é auxiliar? O auxiliar sempre vem antes, o último sempre é o principal. O último sempre tem que estar na sua forma nominal, que é infinitivo, gerúndio, particípio. As meninas parecem sorrir para mim. Tudo correto. Agora também eu posso escrever: as meninas parecem sorrirem para mim. No Zé estranho, mas é correto. Só que eu quero que você tenha cuidado com isso. Aqui não é principal, está tudo correto. Verbo auxiliar, flexionado. Verbo principal em sua forma nominal. Verbo auxiliar aqui não está flexionado, quem está flexionado aqui é o principal. Então, ouça-me bem. No segundo caso, eu não tenho mais uma locução verbal. Eu não tenho mais uma locução verbal, eu tenho um período composto. Não existe verbo principal flexionado. Ah, mas o verbo parecer não faz isso? Mas deixa de ser locução verbal. Anote no coração. Quando aparecer o verbo parecer e costumar, que o principal for flexionado, deixa de ser uma locução verbal. Então, as meninas parecem, uma oração, sorrirem para mim, outra oração, diferente de as meninas parecem sorrir para mim. É um período simples e aqui um período composto. Cuidado com essa pegadinha. Não é só no parecer, é um verbo costumar também, viu? Temos essa particularidade em todos esses verbos.
Olha só, no outono, vírgula, as árvores parecem ficar tristes, tudo bem. Olha o auxiliar flexionado, tranquilo. No outono, as árvores parecem ficarem bem. Para a locução, mas está correta a construção. Não é mais locução. Não é locução verbal. Não existe. Não existe na locução com principal flexionado. Quem se flexiona, quem trabalha são os auxiliares. A gente pode ter até 3 auxiliares, mas o principal não. Curiosidade, apenas a flexão de número se transfere para o principal, é claro, pois as flexões de pessoas, modo de tempo e voz continuam no auxiliar. As estrelas pareceram brilhar. As estrelas parecerá brilharem. As estrelas pareciam brilhar. As estrelas pareciam brilharem. Então, cuidado. Apenas a flexão de número se transfere para o principal, que deixa de ser principal, viu? Não vá flexionar em modo, em pessoa, em tempo, não. Apenas as flexões de número. E com os verbos dar, bater e suar. Gente, o verbo dar, bater e suar vai concordar com o sujeito. Vai concordar com o sujeito. A torre da igreja deu 3 horas. Quem foi que deu 3 horas? A torre da igreja. Núcleo do sujeito. Torre. Só tem um núcleo. Então deu 3 horas. Na torre da igreja deram 3 horas. Quem foi que deram 3 horas? Não tem sujeito. Na torre da igreja, adjunto adverbial de lugar, meu filho. Deram. Então, quem foi que deram? 3 horas, concorda com o número. Então, dar, bater e suar, concorda com o sujeito. O relógio bateu 5 horas. Quem bateu 5 horas? O relógio. O núcleo, o relógio. No relógio, bateram 5 horas, concorda com o número. Porque não tem o sujeito. O sujeito não é no relógio, é adjunto adverbial de lugar também. No sino, soou, não é suou não, viu? Soou 6 horas. Onde? Quem soou 6 horas? O sino soou 6 horas? Não, 6 horas que soou foram soadas. No sino, soaram 6 horas. Soou o sino. No sino, soaram 6 horas. 6 horas foram soadas no sino, adjunto adverbial do lugar. Então, dar, bater e soar concordam com o sujeito. Cuidado com essas construções. O relógio bateu. No relógio, bateram. Até porque eu não posso separar o sujeito do verbo. Ou vírgula. É um adjunto, não é um sujeito. Então, cuidado. Dar, bater e soar vai concordar com o sujeito. E essas duas questões sobre o que falamos, verbo parecer e costumar também. Parecer no infinitivo, mais, no singular, mais no infinitivo flexionado, período composto. Período composto. Por quê? Pareciam acreditarem em Deus. Gente, não existe verbo principal flexionado. Então eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. O1 e O2. Parecia o quê? Acreditarem em Deus. VTD, oração principal, oração subordinada substantiva objetiva direta. Parecia acreditarem em Deus. Eu tenho 2 orações. Agora, o verbo parecer flexionado, ele enquanto auxiliar, mas no infinitivo sem estar flexionado, em sua forma nominal, período simples. E sim, é uma locução verbal. Pareciam acreditar em Deus. Olha a locução aqui, ó. Pareciam acreditar em Deus. Quem é que pareciam acreditar em Deus? Gente,
Quem acredita, acredita em. Verbo transitivo indireto. Viu que o período simples, lembra que o período simples é para acreditar, crer, é VTDI? Isso, em locuções verbais, a transitividade que vai interessar é do verbo principal, viu? Ah, mas que parece algo. Não, não importa. É quem acredita, acredita em. Aqui é objeto indireto normal. Aqui é objeto indireto normal, viu? E é locução verbal. Então, se liga só aqui nessa dica aí, ó, de verbo parecer no singular mais um infinitivo flexionado, eu tenho um período composto. Do verbo parecer sem estar flexionado, o verbo parecer flexionado mais um infinitivo sem estar flexionado, eu tenho um período simples. E sim, agora eu tenho uma locução. Aqui não é locução verbal. Tanto é que eu posso até desenvolver a frase. Parecia que eles acreditavam em Deus. Parecia que ele acreditava em Deus. Mas aqui não. Parecia que ele acreditar em Deus, não dá. Então, se liga nessa dica. Letra A. Eles costumam fazerem a prova. Eles costumam fazerem a prova. De novo, verbo costumar como auxiliar. O verbo principal está flexionado em número, viu? Em gênero e em pessoa nunca. Eles costumam fazerem a prova. Ele viu entrarem as crianças. O auxiliar normal e o principal flexionado. C. Os alunos pareciam estar cansados. Olha só, marque a alternativa que é a locução verbal. Letra C. Como é que você vai saber disso? O verbo auxiliar é quem trabalha, gente. O verbo auxiliar é quem trabalha. Quando o verbo auxiliar trabalha, o principal fica na sua forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Aqui não. Aqui deixa de ser locução. Vira período composto, viu? Aqui é período simples. Período simples. Então, cuidado com isso. Essas particularidades é que as bancas se detêm a isso. E você tem que ficar ligado. Gente, vamos encerrar por aqui hoje. Mais uma vez, quero ratificar a ideia de que você venha ao canal Bravos Cursos Preparatórios, dê um link, indique um amigo, siga nossas aulas, veja nossas aulas, estude pelo nosso material, conheça todo o grupo de professores que fazem parte da Bravo Concursos, de português, de matemática, raciocínio lógico, de direitos, de todo o leque de direito que temos, nossa coordenação, nossa estrutura física, aquilo que temos para repassar para o aluno, venha conhecer a nossa história, aqueles que já obtiveram êxito, aqueles que mudaram a vida através de estudar junto conosco, não por causa da Bravo, mas de estudar junto conosco, tiveram uma mudança de vida. E quero convidar você, entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, receba as nossas notificações, não percam nossas aulas e juntos venceremos tudo isso. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Quem quiser acompanhar Português com Graça, estou lá dando dicas de português toda semana, quase todos os dias, na verdade. Um abraço.